Começar a falar das controllers. Vocês lembram da aula lá de introdução que eu dei? Eu falei, a gente conversou sobre o MVC, que é Model, View e Controller. E essa controller seria meio que a interação com as models. E dentro da controller, a gente tem um método, até que eu puxei aqui num slide aqui passado, que é o CRUD, que é o Create, Read, Update, Delete. Dentro desse read aqui, vou encaixar o que a gente vai ver hoje, o index e o show. Aqui, beleza. Aí aqui na Struct tem. Aí como é que a gente começa a criar uma controller? Como a gente cria uma controller aqui no banco de dados? É um comando bem parecido com o da model mesmo. Dá para criar com Rails G Controller. Só que aqui na Struct a gente usa as controller versionada. Porque como a gente usa aqui o Rails API, pode ser que pode rolar alguma atualização que uma versão quebre, aí a gente pode criar outra versão ou ter outra versão. Caso o front poder usar duas versões de controle, também pode ser. Então, para criar uma versionada, a gente faz Rails Controller, a gente bota aqui API, que é o nosso Rails, aí dois pontos, aí, e agora é a versão da controller. Como essa é a primeira que a gente vai criar, a gente pode pôr V1. Aí, dois pontos, e o nome da controller. A controle que a gente vai fazer agora, a primeira que a gente vai fazer, vai ser dos gêneros. Então, aqui, genre. Gênero dos filmes. A gente pode criar. Ele explica que tem uma rodada do bundle também. Acho que sim. Tá indo. Beleza. Aí o que aconteceu aqui? Ele, aqui na pasta app controllers, aqui na API, ele criou a versão da nossa controller, V1, e aqui a gente está a nossa controller. Tá vazia ainda. E também, lá na pasta de teste, né, que vocês viram alguns testes que o Padaves fez na aula passada aqui no RSpec, ele também criou aqui na requests, ele também criou a API V1 e o Journey Spec. Esse aqui é o teste da controller. Vamos começar a mexer um pouco com esse teste da controller aqui, então, só para vocês dar um caminho aqui maior para a aula. Aqui o teste pode funcionar basicamente igual era também com a das models. Só que não vai dar para fazer tudo aqui agora e vocês vão ver por quê. Okay, o primeiro método que a gente faria lá seria o index. Aí, depois disso, o que a gente faria? Quando a gente mexe com o controller, a gente também mexe com os status HTTP. E eles vão falar pra gente se tudo deu certo, se tudo deu errado. Então, a gente vai botar aqui um it. No caso, deixa eu botar aqui. Se retornar um caso que deu certo. Então, return http status. Ok. Trivia. Tá. Qual que é o número do status HTTP de OK? Essa é É boa. 3 ou é 2, não é não? Tá, mas tem um que é exatamente o OK. Aí eu não sei. Exatamente. Calma, deixa eu pensar. Sei lá, eu vou chutar. Acho que 304 era o certo, eu não me lembro. Tipo, o de certo, né? O número 304, não sei, tô só chutando. É isso. É o de sucesso Mas do HTTP? qual exatamente é o status OK? Hum, É um status de sucesso, sim. É o 2? É 2xx. Tá, mas o 2xx tem vários tipos de status. Ah, Era o tá. OK Eu mesmo. esqueci o
200, né? 200. Exato. Os que começam com 2, eles são os de, assim, no geral eles são de sucesso, mas o que torna só sucesso mesmo é o 200. O que retorna o ok, na Então, verdade. o ok é isso. Então, se ele retornar o 200, que é esse ok no teste, aí aqui depois seria algo que a gente vai ver aqui depois, mas a gente espera. Espera. Response. To ponto. Não. Ponto to. Não, é ponto to desculpa. Ponto to. I have http status estranho, não tá dando autocomplete. Agora. Ok. Beleza, isso aqui seria um teste para nossa controller. Porém, ainda não vai funcionar porque roda aqui o RSpec. Porque a gente criou lá, a gente criou a controller, mas ainda tá faltando definir um método para essa controller. Então, como vocês esperam meu RSpec roda aqui, gente? Que isso? Demora. O que aconteceu? Ok, essa falha que deu foi justamente desse aqui, porque ainda não tem um método e tem 2 pendentes. Eu acho que acho que era isso que o Padre estava falando. É, do. Exato. É, não tá. Deixa eu comentar esse aqui então, só pra não ficar dando toda hora pendente. Pode selecionar tudo e apertar Ctrl barra. Ctrl barra. Cara, é que eu tenho um pouco de medo do meu VS Code. Exato. Coisas assim não funcionam direito nele. Deixa eu tentar de novo. Meu VS Code ele é estranho. Ele é muito estranho. Tipo, aí embaixo, esse insert aqui, se esse insert não tiver aqui, eu não consigo digitar. Aperta o insert no teclado. Pô, ninguém tá me Então, escutando? meu insert. Opa, Opa, desculpa, pode falar. sim, tá um pouco. Você não deu git pull. Pelo menos. Não tem Git pull cada vez. Padovese, o que aconteceu é que eu falei pro Luiz continuar na branch que ele já tava mesmo. Não vai mudar muita coisa, eu acho. Eu acredito. Eu espero. Assim, Ele tá é literalmente ele sem é certas branch. modas, as modas estão sem validação, eu acho que não. Mas tá Eu normal. fiz. Antes eu fiz tudo aqui e eu tudo certo. Qualquer coisa, se algo for explodir, eu puxo lá. Deixa eu voltar pra lá então. Acho que os 2 pendentes aqui vai sumir. Ok, só continuar a falha, que é desse aqui, a gente ainda não definiu um método. Então, para a gente definir um método, a gente vem aqui na nossa controller que a gente gerou. E para começar a definir esse método, a gente vai fazer tipo, a função que é um index. Aí, dentro desse index, a gente vai... Calma aí, deixa eu puxar minha colinha aqui. Essa aula. Esse. A gente vai botar aqui, ó. Aqui a gente vai fazer uma variável que é um tipo do filme, gênero. Vai ser igual. Vocês lembram lá na aula do Padovese, aqui no console, como é que eu pego todas as modelos que a gente cria desse tipo? Todos os itens da model. Isso, vocês lembram como é que faz? Aquele pontual, ao. Ó, a gente bota model e aqui a gente bota um pontual. Quando a gente bota um pontual, ele retorna, como não está vazio ainda, aqui tem nenhuma. Nicolas, o que você acha de povoar aqui a seed? Acho que é melhor mostrar até no index, né? Era bom. Bom, então, beleza.
bota algo aqui então na seed. Essa seed aqui é o que seria o nosso banco de dados, essas informações. Já tem um exemplo até mais ou menos parecido aqui do que a gente vai usar, que é filmes. Então, esse aqui, bora lá. A gente vai fazer a primeira de gênero, de gênero do filme. Então, pra gente falar, a gente vai botar o nome da model, genre, é igual no terminal, .create. No terminal a gente bota com ponto de exclamação, né, pra se tiver algum erro, ele apresenta esse erro pra gente. A gente abre parênteses e o campo dessa model, os campos. E aqui a gente vai ter name, que dá pra ver até aqui nas models, e genre. Tem name, quer dizer, é mais fácil ver aqui pelo esquema. É só name, então já vai estar name. Por exemplo, então, nome, a gente é como é um string, a gente bota entre aspas, bota aqui ação. Beleza. A gente eu vou até copiar isso aqui e vou botar mais 3. Vamos dar esse aqui para ficção. E aqui a gente bota terror. Beleza. Deixa eu sair aqui. Aí, quando a gente for ver aqui, a gente dá um Rails DB reset, porque aí ele vai meio que resetar o banco de dados e vai guardar essas informações aqui. Calma aí, só terminar aqui. Cara, esse parece uma apresentação de slide, velho, muito lento. Beleza. Aí se a gente abrir o console do Rails e dar um genre.all, a gente vai ver que está povoado já o banco de dados. Aqui temos aqui o ID1, ação. Cadê? ID2, terror. E o ID3, ficção. Beleza. Com isso a gente já for aqui, então, na controller. A gente pode botar... A gente vai pegar todos esses IDs. Todos esses genres que a gente criou. Então, para isso a gente bota aqui genre.all. Aí, beleza. Aí, para isso, a gente pega tudo isso, a gente vai ter que renderizar um JSON para jogar front. E para fazer isso, a gente bota aqui, ó, render, bota JSON, 2 pontos, a nossa variável genre. Aí, vírgula, e nesse JSON vai passar a variável genre e o status que a gente quer, que é o de sucesso, que é o OK. Status, 2 pontos. Aqui a gente pode botar o status de OK, que é o 200 direto. Ou a gente pode botar o OK, assim, junto com o objeto. Mas, particularmente, acho que eu até vejo mais a gente usando isso aqui, em vez de botar o 200 direto. E o end, que eu não esquecer. Beleza. Aqui a gente conseguiu criar nossa função do index, que vai mostrar todos esses. Mas como é que a gente faz para ver isso aqui? Ver se isso aqui está funcionando? Então, para isso, a gente vai precisar fazer mais uma coisa. Porque, deixa eu sair daqui. A gente pode abrir um servidor local aqui pelo próprio Rails. E para esse comando, a gente usa aqui, ó, o Rails S. Quando você abre o Rails S normal, ele vai abrir na porta 3000. Mas se você quiser especificar a porta, que vocês vão ver isso mais pra frente, tem outra sintaxezinha que você bota "-p" e especifica a porta. Mas por agora a gente vai trabalhar na porta 3000. Aí que ele vai abrir o servidor. E aqui ele passou o link do seu servidor. Aqui o meu tá meio estranho, não sei por que tá TCP, mas aqui deveria ser HTTP. Mas dá pra trocar isso aqui. Na verdade, o meu também acontece de aparecer na hora de acessar precisa ser HTTP. Isso aí, meu aparecia HTTP, agora tá aparecendo TCP. E nisso aqui, você pode copiar. Se você jogar isso aqui na internet normal, um navegador, ele vai mandar
Sério? Por quê? Troca o TCP. Ah, HTTP, HTTP. exato. Eu falei e esqueci. Aqui, ele retorna que você tá no Rails. Mas cadê o index que a gente fez? Para isso, a gente precisa fazer mais uma coisa que acho que eu consigo mostrar aqui já no GitHub. Uma coisa que eu tentei mostrar na minha aula da primeira vez, mas não deu certo, é que eu tava usando, não tava no GitHub. Aqui no GitHub, por exemplo, imagina, sei lá, seu PC quebra, você não consegue clicar em mais nada, só navegar por aqui. Como eu chegaria na página de configurações? Alguém tem alguma ideia? Barra configurações? Exato. A gente precisa de uma rota para conseguir. Então, se a gente chegar aqui e botar É. Settings. settings, settings, dá um enter, a gente vai abrir as configurações do GitHub. Beleza? Aí, beleza. Tô aqui nas configurações, eu quero ir pro Appearance, que tá ali na esquerda. Então, Appearance. A gente abre e vai. Então, a gente precisa fazer isso aqui na nossa API. Então, para isso, a gente vai aqui, ó, nas config. E aqui tem uma pasta de rotas. A gente tem que fazer a nossa rota aqui dentro para, tipo, a gente conseguir fazer essas requisições no front. Então, opa, não apertei. Aí, beleza. Aqui nas rotas a gente começa com uma sintaxe bem padrãozinha aqui. A gente bota name space. A gente bota API. Aí de novo, name space. A versão V1. Vamos aqui de novo. E o escopo. Que seria o nome da controller. Que a controller que a gente criou foi Genry. O que isso aqui está falando? Ele está falando que na pasta API, aí abre a V1, tem a controller Genry. E a gente tem que botar o método. Alguém lembra vocês lembram dos métodos HTTP? Que é post, get, delete. Vocês lembram qual é o método que a gente usa para visualizar os dados? Os itens? Qual a gente usaria aqui? Então, nessa parte aqui, a gente usaria para visualizar no index, a gente usaria para visualizar que é o método get. Ele é usado para pegar as informações. Então a gente bota get, a função que a gente criou na controller, index, vírgula, dois pontos. E aqui seria aí o nosso caminho, assim, podemos dizer. Seria o nome da controller, Genry, hashtag index, que seria na controller Genry, método index. Com isso aqui, já estaria funcionando. Se a gente for no RSpec, estaria não? Pera. Faltando Sim, realmente. umas Esse três aqui coisas. eu Tá faltando esqueço. umas três Tem coisas. tem esses dois aqui, eu sempre esqueço isso. Não, vai ser até bom isso mostrar, tipo, se vocês tentaram rodar o RSpec, vai acontecer um erro aqui que aconteceria comigo. Que aconteceu várias vezes. Cadê o RSpec? Acho que até o terminal pode falar o que está acontecendo. Não, aqui não fala. Mas acho que no Thunderclient mostraria, mas aqui tá faltando os end. Que eu vi aqui, não faltei então. End. Acho que na teoria agora funciona.
Cadê? Uai, ele tá retornando. Será que eu deixei 200 lá? Eu acho. Spec. Você não fez a requisição. Você tá esperando uma resposta o do controle? nada aqui. Ah, é verdade. Eu deixei pra fazer isso depois, tá faltando a requisição. Aqui dentro, a gente tem que fazer a requisição também, botar lá. Que é get. Cadê? Aqui, deixa eu abrir aqui na rotas. Cadê? Routes. Que seria aqui a API V1 Genre. Essa e index. Essa seria a nossa rota pra gente colocar lá. Não. Então, aqui. Get API barra V1 barra Genre barra index. Beleza. Eu acho que agora isso dá certo. Não, calma aí. Tá faltando um barra antes do API. Valeu pela velha. O V1 não precisa ser maiúsculo? Ou ele já. Não, no caso não. Que a pasta que eu fiz foi minúsculo mesmo, que é a pasta V1, então. Ah, tá. Porque, por exemplo, ali em cima ele tá maiúsculo e embaixo tá minúsculo. Não faz diferença, não? Ó, API Não. V1 de. Não. Aqui no caso foi o próprio Rails que já criou direto, o próprio RSpec criou isso aqui direto, mas não tem problema. Nesse Entendi. caso aqui não. Na verdade, deixa eu falar um negócio. Esse API V1, se você for lá nas rotas, vai lá no routes. Troca esse API aí por batata. Vai lá no Genre Spec. RSpec aqui. E troca o API ali por batata. Não, esse Esse aqui é esse aqui. esse. Eu vou testar um negócio aqui que eu não sei se tá certo, mas eu acredito que dê. Deu uma falha. Acho que, no caso, acho que não existe batata. Eu achava que era desse jeito que funcionava, mas não. Tá. Mas esse API é o nome da. Esse API, esse V1, é o nome da pasta, ali no caso do Face ali. Daí você pega. Se você for ali nas pastas da controller, você vai ver que o nome dele está em minúsculo. Tá, API V1 ali. Entendi. Ou seja, você vai ter que colocar o mesmo namespace. Na verdade, para funcionar aquele negócio lá do Batata, você teria que trocar o nome da pasta API aí também para Batata. Mas deixa para outra história. Nossa, aqui, né? Daí, Ok. daí lá na rota, você precisa especificar qual o namespace que você está pegando. Ou seja, por isso você tem que botar o API e o V1 do mesmo jeito que está definido na rota. Na Entendi. verdade, namespace é coisa de classe, porque a classe da controladora tem que estar no namespace batata. Se você não muda de pasta, não, Ctrl Tab, volta para o arquivo anterior. Ok. Isso. Tá vendo aí a Vai classe? fazer isso. A classe é API V1 Genre Controller. Sim. Nas rotas, a gente está especificando o namespace API. Dentro do namespace API existe o namespace V1. Dentro desses dois namespaces existe a Genre Controller. E aí a gente pode fazer um método para controller genre, né? Ah, Então, se você entendi. mudar aí na classe de API para batata, você vai conseguir mudar lá no respec. Porque é aí que está definindo o namespace da controller. Tá, mas. Tá. Tipo,
tá certo isso que você explicou, realmente. Mas isso não explica exatamente o porquê não. Ah, eu acho que é coisa do Rails. Porque assim, por exemplo, eu entendi é que a API é a classe e V1 também. Como é que é mesmo? Todas são classes que elas herdam uma da outra, né? Então, aí, por exemplo, Ah, não, se bem que dentro não tem gênero. Então não faz sentido o que eu ia falar. Eu acho que o scope funciona diferente. Mas, Daí no scope realmente é coisa da rota. Até porque, se você for ver no routes, você fala que. Você fala onde você quer acessar o método. O método está na controle de Genry, né? E você fala que é o método API, que é o método index que você quer, né? Se você tivesse outra controller ali que tivesse o método do método index, você teria que definir. Ah, eu quero, sei lá, movies index. uhum. Eu acho que é isso. Posso estar errado. Posso estar totalmente errado. Eu vou testar Mas, depois mas também. eu, mas eu, na minha cabeça. Beleza. Mas testa, é bom testar. Seguindo aqui, então, tipo, beleza, a gente fez o teste na spec, viu que tá tudo certo, mas beleza, você não tá satisfeito, você ainda quer ver como é que a gente chama essa requisição aqui pelo back mesmo. A gente pode testar tanto no Insomnia, que eu não tenho ele aqui, né, tem que instalar, mas você também pode usar o Thunder Client, que é uma extensão do VS Code. Vocês podem pesquisar aqui, normalmente, instalar ela. Aqui, Thunder Client. Eu particularmente prefiro usar ela, não preciso instalar outra coisa no meu notebook. Aí aqui a gente pode criar uma nova requisição, uma coleção, vou botar aqui. Opa, treine. Aí aqui a gente faz uma nova requisição que é o index. Beleza. Aí aqui, como vai funcionar o Thunder Client? Aqui no Thunder Client, a gente vai usar a URL de quando a gente ligou o servidor. Deixa eu ligar aqui de novo. E você vai funcionar com o servidor ligado. Aí, então a gente pega essa URL aqui. Lembrando que se tiver TCP tem que trocar para HTTP. Aí aqui a gente vai botar a nossa rota, que é /API /v1 e /Genry /index. É quando a gente enviar aqui, aqui a requisição é um get mesmo, aqui tem todas e é o get mesmo. A gente envia. Ele vai mostrar tudo que tem no nosso banco de dados, na Model Genry. ID1 ação, terror e ficção. Aí beleza, o método index está pronto. Só que a gente pode fazer mais testes nele no RSpec. E os testes que eu vou fazer aqui agora com vocês. Um dos testes que eu fui testar e achei muito difícil, que é uma se realmente ele tá o index está mostrando o que a gente quer, o que está no nosso banco de dados. Então, para fazer esse teste aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu até deixei ele anotado aqui. Aqui depois do describe, a gente vai fazer um before do. E a gente vai criar essas secções aqui no nosso RSpec. Create. Genry. Aí vai passar um ID para elas. ID1 e um nome. Vou
pôr aqui, sei lá, um tipo de filme, sei lá, botar lance. E eu vou, como é um index, mostra vários, eu vou criar mais um aqui também, então. Create. Genre. Vou botar esse aqui, esse é o ID2. E vou pôr o tipo dele, a aventura. Beleza. Aí tá criado esses dois. Deixa eu botar um... Deixa eu tirar essa parte aqui, que eu vou refazer de novo. Aí eu vou botar um outro contexto aqui agora. Que eu acho que eu já incluo tudo e fica mais organizadinho. Então... Text... Cara, eu sem levar esse nome, sei lá. Só quando vem... Index... Return. Quando retorna qualquer coisa, alguma coisa. Aí aqui, eu vou botar um before aqui também pra não ter que ficar definido a classe de novo, ou a rota de novo. Então vou botar a rota aqui. Get API. Mas eu refiz. Barra index. Aí beleza, coloquei a requisição aqui. Aí, beleza, esse aqui dá pra fazer os outros normal. Aí quando ele retorna o ok que a gente tinha, esse return http status ok. Aqui tem um expect response ponto to have http status. Aí que a gente põe o status que a gente espera. Ok. Ali Essa aqui foi tá a primeira que a gente tinha. HATTP. Essa aqui foi a primeira que a gente tinha lá, que se tudo der certo ele vai retornar ok. E agora a gente pode fazer no caso de retornar um JSON. Return JSON. Beleza. Caso ele for retornar um JSON. Response. Aí aqui a gente tem que botar aqui dentro do expect, aí response ponto content type. Ponto. To. E aqui no caso também, quando ele retorna um JSON aqui no Rails, o Rails não lê ele assim direito, ele retorna de um jeito meio esquisito, que é application barra JSON ponto e vírgula, aí char set, que é igual UTF menos 8. Essa é a forma, sei lá, do Rails ler um JSON. Ler um JSON. E mais o último teste dessa parte que a gente pode fazer é ver se ele realmente está retornando o que a gente quer. Tá? Que foi o que a gente criou aqui em cima. Então, nesse caso, a gente fala aqui each return the created instance. Expect. E a gente bota
aqui dentro a gente bota JSON.parse. E aqui a gente vai usar um response body. Quando eu vi, Nicolas, eu não entendi direito para que serve esse response body. É que você tá Eu, querendo tipo, pegar não sabia. só o corpo da resposta. Por causa que se você for ver a resposta em si, ele vai ter várias coisas dentro dele. Mas o que tem o conteúdo mesmo é o corpo dessa resposta, o body dela. Que a resposta ela vai ter status, vai ter o tipo de conteúdo, vai ter um monte de coisa. E uma dessas coisas é o body. O body ela vai ter todas as informações que você realmente quer dessa requisição. Sim, Você não, vai eu usar entendi. realmente. No caso. Ok, então é tipo, sei lá, ele vai jogar um bocado de coisa front, eu tô filtrando as informações dele, né? Ok. Ele vai filtrar, né? Aqui. No caso aqui eu vou quebrar a linha aqui pra ficar mais. Pra não ficar uma linha enorme. Aí aqui eu vou pôr os campos que aparecem aqui dentro. Aí no caso, eu vou botar de uma forma aqui que apresenta um erro só pra vocês verem. Tipo, foi um erro que eu passei também, acho que é interessante até mostrar. Aqui no caso os campos só seria o ID. A gente bota que ele tem que ser igual a 1, que é o que eu quero receber. E o nome, que tem que ser igual. Opa, ficou dentro. Romance. Não, eu tenho que botar em chaves, como eu criei duas, então precisa ter umas chaves aqui. E outra aqui fechando. Acho que eu vou fechar na próxima linha pra ficar aqui. Isso. Aí eu abro aqui de novo. E o segundo que eu coloquei é o ID2 e a aventura. Então é a mesma coisa aqui. O ID igual a 2, vírgula. Name. Droga. Aventura. Beleza. Eu acho que Zend, acho que a gente tá certo também, todos. Eu acho que tá faltando um. Sério? Aham. Por causa que esse end aí vai ser relacionado com o content. O segundo. Vamos ver se vai agora. Vai, então. Rodar o RSpec. Vamos ver se todos os métodos foi. Beleza, 2 apresentaram erros. Deixa eu ver qual foi apresentou. Quando retorna um JSON. Ele tá retornando, eu acho que foi erro que eu escrevi alguma coisa errada. Aqui. Fácil. Char7 Fácil. espaço. Esse aqui é o JSON como ele lê. Eu só digitei errado aqui. Espaço. RSpec de novo. Beleza, um erro. E aqui nesse aqui que eu acabei de fazer, vocês podem ver aqui que ele estava esperando isso aqui, que eu coloquei aqui embaixo. E na hora ele devolveu praticamente a mesma coisa, só que ele devolveu junto com esse created at e updated at. Aí, como a gente faria para resolver isso aqui? Isso aqui demora um tempão também para saber, o Nicolas deu uma ajudada massa aí. Então, para resolver isso, a gente tem o seguinte códigozinho aqui, que a gente bota aqui o created at. Aí ele tem que ser igual, né? Esse é val. Aí a January.find. A gente vai ver esse método find também, a gente vai usar ele no show, mas ele é basicamente para buscar. Um método de busca. Aí no ID1, a gente bota o ID aqui, ID1.
E o que a gente quer buscar desse ID1, que foi esse primeiro que a gente criou, que tem o ID1, a gente vai buscar o created@. dele. Então, ponto created@. Aí, ponto do JSON. Beleza. Aí, isso aqui eu vou copiar, porque é a mesma sintaxe. Então, vai me dar o update. E a gente bota aqui embaixo também, mas para updated@. Nossa, eu odeio updated@. Aqui também. E a mesma coisa para cá. Mas aqui já é o outro ID, é o ID2. Se a gente for dar o respec aqui agora. Opa. Do vírgula. Depois do. Exato. Vamos fazer aqui. Vírgula aqui. Vírgula. Vírgula. Ok. Tem que mudar o ID do. O ID. Aí foi os nossos testes. Queria que para o index, esses aqui são, assim, os testes mais importantes para fazer. O index ele é mais básicozinho, então acho que só esses testes pro index estão bem. Dá para fazer bem mais. Acho que para não estender muito a aula de hoje, acho que fazer só esses. Aí, beleza. Agora, o nosso próximo método que a gente vai fazer da controller vai ser o show. Que, por exemplo, o index, ele mostra um bocado de coisa de uma vez. Tipo, ele mostra tudo que está no nosso banco de dados, na model. Mas se eu quiser pegar só aquela específica, e quando você pode pegar só essa específica pode apresentar mais dados. Então, por exemplo, no front-end tem até mesmo o YouTube. No YouTube tem aquela interface com vários vídeos, você clica num vídeo e dela você vai conseguir várias outras informações desse vídeo. Tipo, quantidade de likes, os comentários e tal. E é isso. A gente vai fazer a nossa função show aqui agora. Então, a gente vai fazer aqui a def show. E vai seguir o mesmo padrão do index. A gente vai fazer um Generate, só que aqui não é pontual. Como a gente quer achar uma específica, aqui a gente vai achar uma .find. A gente vai usar .find. E dentro da .find, a gente vai ter que colocar um parâmetro específico. E a gente vai buscar essa... A gente vai usar esse .find, o parâmetro que a gente vai usar vai ser o ID. Que todas as modelos, quando você cria no banco de dados, ela vai ter um ID. Então a gente vai usar, olha aqui dentro, params. E o params vai ser o ID. Ok. A gente tem vários. Agora só meio que só repete do anterior. Render, JSON, 3 pontos. Generate, a gente vai passar um status, quando der certo, um status de ok. Só que o que vai acontecer quando eu for buscar um ID que não existe? Então, para isso, eu vou ter que passar uma mensagem de erro. Então, eu vou dar um rescue standard erro. Standard com E no final. Opa, Tá com 3 R's ali. que dá uma largada às vezes. Eu vou muito além. Tendo este erro. Aí a gente vai não, e agora vamos renderizar esse erro. Render JSON. Vamos passar esse e o status de
Alguém sabe quando você tenta achar alguma coisa e você não acha, qual é o erro que aparece? É o 404? Que é not found? Exato. Ah. Esse mesmo. Erro 404, not found. Se a gente não declarar ele aqui, ele já vai ser dado de padrão já do Rails, porque você tá tipo, buscando algo, usando um show, aí você não acha, ele vai dar um not found. Mas é sempre bom declarar ele aqui mesmo. Vou botar aqui que vai ser not found. O próprio Active Record. Exato. Ok, aí do mesmo jeito que a gente fez para o index, nas rotas a gente também vai fazer para o show. Então aqui, como o método show também é um método de busca, né, para mostrar, então ele também é get. Aí que a gente bota show. Só que o show, eu tô buscando ele pelo ID. Então aqui depois a gente vai ter que botar um barra, 2 pontos, ID. Vírgula to Jerry hashtag show. Beleza. Se a gente for testar no Thunder Client, deixa eu ver aqui, fazer um novo, quer dizer, um novo request, vai ser um show. Aqui a URL ele vai ser a mesma coisa. Deixa eu ligar o servidor. Uou, calma aí. Eu botei alguma coisa, acho lá na rota. Eu fiz alguma coisa errada na rota. Isso aqui tem alguma coisa de sintaxe errada. Nesses momentos, tipo, o terminal vai ser o melhor amigo. O chutar são 2 pontos, não? Valeu. O terminal ajuda muito, né? Ok, deixa eu ligar de novo o servidor. Beleza, agora foi. Aqui, como a gente quer o método, aí eu boto show e a gente está buscando pelo ID. Então, se a gente botar o ID1, é para ele voltar ação. E o ID2, acho que era terror, se não me engano. Exato. Então aqui a gente pode ver ele está funcionando. E se a gente tentar pegar um ID que não existe? Sei lá, 4. Aí, ele não tem nada, não tem um January com ID4, not found. Então, basicamente esse. Agora a gente vai fazer os testes no RSpec. Ok. Aqui, como a gente já finalizou o do index, a gente vai abrir um novo contexto, né? Deixa eu abrir aqui só. Oi? Describe, né? Describe, isso mesmo. Describe. Que agora a gente vai fazer o método show. Não, é get também. Get aqui, que é o show. Barra show. Aí aqui, para esse método, a gente vai botar aqui um contexto. Context. Por exemplo, o primeiro, se o ID existe. ID existe. Aqui, eu posso fazer aqui. Eu fiz com before do, mas eu acho que realmente não sei se precisa do before do. Deixa eu fazer agora. Before do. Aí eu boto get. Bota a nossa ação aqui. Nossa rota. Barra API. Barra V1. Barra January. VI é bom. Barra show. Só que o show a gente busca ele pelo ID, né? Então a gente precisa de um parâmetro para pegar esse ID. E se a gente pode fazer isso aqui depois do describe. Que a gente pode
que a gente vai ter que criar um. E a gente já vê aqui que na factory já tem um criado aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui meio que uma variável para chamar. Quando ele chamar aquele parâmetro, ele vai criar aquele que já está na factory. Vamos ver se a gente faz um let January. E aqui a gente abre chaves. Create e January aqui também. Que ele vai chamar da factory. January. Aí a gente vai passar esse parâmetro aqui. Que seria hashtag, né? Hashtag January.id. Não, beleza. Isso aqui não tá dando certo aqui, que eu coloquei isso aqui, porque nesse caso aqui a gente precisa usar aspas dupla. Eu botei simples, então acho que não ia mesmo de todo jeito. Exato. Aqui. Com aspas duplas funciona. Ok. Agora, eu boto aqui. Caso retorne um HTTP, ok. Return HTTP stats, ok. Expect response to HTTP status. A gente bota aqui, ok. E tem mais um, né? 2. Testar aqui o RSpec agora. Beleza, esse caso deu certo. Mas que no show tem como ele apresenta erro, a gente pode botar um de caso o ID não exista. A gente puxa um ID que não existe. Para fazer esse, vai fazer o seguinte, vou botar aqui um text. ID not found. Opa. Eu vou botar a rota lá de novo. Só que aqui, em vez de ser o January que criou aqui em cima, ele vai dar que funciona. A gente vai botar um ID que não existe. Então, um ID não existe, sei lá, 99. Ele não cria 99 gêneros. O ideal é colocar, tipo, -1, que nunca vai existir. Sério. Boa, essa eu não sabia. -1. Aqui. Opa, init. Aí ele vai retornar um de not found. Então, return. Para ele retornar um de not found. HTTP stats not found. Expect response to HTTP status. É que a gente bota not found. Ok. Vamos ver se roda agora esse. 8 casos, então deu certo. Então, se tiver um que não exista, ele vai dar um not found. Até que acho que eu vou colocar um que exista aqui, que acho que sei lá,
existe, aí ele vai dar que achou. Opa, não, calma aí, estamos vendo aí. Ah, não, porque ele não tá lendo aqui, né? Tem que tirar esse aqui. Exato, aí, ó. Ele acha que, ó, ele tava esperando 404, mas ele achou 200. Então, é isso. Acho que a gente pode partir para o último método de hoje. Tá estendendo muito aí. Que é o método de create, que é para criar algo na sua model. Então, o método de create, vamos lá. Vamos começar a fazer aqui, ó. F create. Começa com padrão. January é igual. Aí aqui, no caso, a gente não vai usar January.create aqui. A gente vai usar January.new. Vai ser uma nova edição. E aqui dentro dele, a gente vai ter que passar os parâmetros que precisa para criar essa edição, que no caso é o nome do gênero. Então a gente só vai botar tipo January params. E esses January params, a gente vai ter que fazer uma outra função aqui para definir eles. Def. Opa, calma aí. January params. Aí o que vai ser esses January params? Vai ser os params.require os pontos January. E os parâmetros que vão ser permitidos nele, a gente bota aqui permite, que é para criar, que é o nome, que só tem esse nessa model. E uma coisa interessante, porque esse January params só vai ser usado aqui. Então, para evitar, sei lá, de você estar mexendo em alguma coisa, em outra pasta, com um nome parecido, aí você coloca e der erro, é interessante você colocar um private aqui. Que quer dizer que isso aqui só vai ser usado por isso aqui. Foi o que está aqui. Então, é interessante deixar esse private. Aí, beleza. Aí, continuando aqui no create, aí ele vai receber os parâmetros do nome, vai criar e vai ter que salvar o que ele criou na model. Então a gente dá um January.save. Agora, no padrão, a gente vai renderizar o JSON. JSON, 2 pontos. January, vírgula status. Ok. Quer dizer, aqui não seria o ok. Aqui seria o ideal colocar de created. Created. Foi criado. E aqui também, caso ele não conseguir criar, por exemplo, tem uma validação que o nome não pode ser nulo, aí bota um campo nulo, ele tem que apresentar um erro. Então a gente bota aqui, vamos show rescue. Opa. Standard erro. Igual a ele. Não foi para trás. Render JSON. O E e o status do erro. Que no caso seria o bad request. Ok. Aqui falta um int também. Eu acho que é name. Nossa, exato. Name. Ok. Agora a gente tem que fazer a rota. O método create, ele já não é mais um método tipo de visualização.
ele é diferente dos outros. Então, pro created, a gente tem que usar outro método HTTP, que no caso seria tipo de pegar requisições, que seria o post. Aí aqui a gente vai created na rota. No created. Eu criei create ou created? Agora tô em dúvida. Create. Create. Vírgula. Show. Não precisa de ID nem nada. Jerry. Hashtag. Create. Beleza. Essa aqui é a nossa rota. Então, se a gente rodar o terminal e testar no Thunder Client, reverse, se tá tudo certo aqui, tá tudo certo, não esqueci nenhum end. Deixa eu ver aqui, fazer uma nova requisição, create, testa isso aqui. Mas aqui no caso, eu preciso passar alguma coisa para ele criar, porque se eu for só criar, ele não vai achar nada. E, calma, deu um no root ali. Mas acho que é disso. Aí não vai achar nada. Então, para isso, a gente vai aqui no body. E aqui no body, a gente vai criar a gente vai botar a gente vai passar essas secções, Na real, o motivo foi que porque é tenta dar um get pro Gen Recreate, é um post. exato. Olha aqui, post. Putz, nessa Nicholas Fadavés uma ajudinha que eu acho que eu esqueci como é a sintaxe daqui dentro. É Genry. Reabre chaves. Não, aqui tem que estar tudo em aspas, né? Genry. É coisa do igual aqui? Não lembro. Primeiro que você está enviando JSON, então tem que estar envolto em chaves. Tipo, tudo tem que estar envolto em chaves. Tudo em chaves. Realmente esqueci dessa parte. Aí é tudo com. Sim, aí é o genre dois pontos, só que o genre é uma string. Exatamente. Aí abre chaves de novo. E aí os Sim, acho que parâmetros. agora eu lembrei. Vai falar. Ok, valeu, Fadavés. Aí os parâmetros, sim, bota aqui. Name. 2 pontos. E bora criar um aqui que seria, sei lá, filme de. Acho que aventura não tem aqui, né? Aventuras, bota só na spec. Aventura. Aí, beleza. Aí se eu criar. Ele criou. Se eu vim aqui no show e ele não tinha ID4, eu acabei de criar um aqui com ID4. Se eu vim aqui no show e buscar esse ID4, ele acabou de ser criado. Mas o que acontece se eu tentar criar. Já tem lá no banco de dados, lá na feed, um terror. Se eu tentar criar o terror de novo, ele vai tornar um bad request por causa da validação. O nome não pode se repetir. Então, é que a gente vê que tá tudo certo. Então, a gente vai começar a fazer os testes do create para finalizar. Cadê? Acho que pro create eu fiz uns 2 testes para ele. Deixa eu achar aqui. Beleza. A gente vai criar um nova describe, que agora é o método post barra create. Aqui eu vou definir, fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui em cima. Eu já vou criar e chamar o que já está na spec lá. Let Jerry. Mas no caso aqui, eu vou precisar chamar com os parâmetros. Eu vou precisar criar, eu não vou chamar mesmo do factory bot, eu vou criar uns novos parâmetros, então tem que ser Jerry params. Jerry params do. Aí aqui eu boto os parâmetros
da Jerry que eu quero criar. Então, Luiz, oi. tem um jeito que é melhor, que eu descobri, tipo, recentemente, mas tá ferrando no Horta, porque a gente não usa assim, que é usar do FactoryBot a função attributes for e o nome da model, que ela retorna os parâmetros. Calma aí, isso no FactoryBot ou aqui mesmo? Aí mesmo, é uma função do FactoryBot, mas você usa aí. Tipo, no lugar Agora, das chaves, escreve attributes for, como é? Falei de novo? ATTRI, TRI. RIBUTES, B de bola. Attributes. É o quê? É um B de bola, não é B. Attributes. Ok. Aí, Attributes. underline, aquela linha embaixo. FOR, for. For. Sem o M no final. Aí abre e fecha parênteses. E aí é o nome do símbolo que a gente deu no FactoryBot, né? Que eu acho que é 2 pontos January. Vou confirmar aqui. Jerry. É isso, this one Jerry. E aí Aí tira ele as já usa chaves direto. fora também, ele já retorna com as chaves. Beleza. Aí isso ele já retorna, tipo, do que tá no FactoryBot? Sim, se você quiser printar aí também para descobrir com o pessoal, mas ele retorna os parâmetros. Beleza. Então, Mas é deixa eu bom botar então printar lá pra pra... saber o que tá acontecendo. FP, Jerry. Precisa dos 2 pontos ou só Jerry vai? Printa depois no teste. Beleza. Printar o January parâmetro depois. Mas tem que ser fora disso. Tipo, faz o teste normal agora, depois testa o de January parâmetros. Beleza. Context. Pera, ele não teria que printar o Jam. Sim, sim. Só. Ele poder chamar o let. Deixa eu só botar então aqui, continuar params. Ok, quando os parâmetros são ok. Each. Return. Opa. Each return. Abrir. http status created. Aqui é o método post. API barra v1 barra January barra create. Aí aqui no ali caso tá eu vou dar BI. um vírgula, vou insistir. Params 2 pontos. January params. Vou passar o January aqui. January 2 pontos. January params. Ao contrário, espaço. É o contrário mesmo? Ok. Agora vai expect. Response. Status created. Beleza, deixa eu ver se. Eu acho que tá faltando. No começo chama terminal, os caras tinham esquecido ainda. Mais uma. End.
fazer o end do describe, por causa que a tentação ficou horrível. Escrevi errado ali. Spec. Não tá faltando. Pera. Qual é o int que tá faltando? Ou eu botei um int a mais? Não sei, mano. Acho bom inventar pra gente ver melhor. É o quê? Vou identar pra gente ver. Ah, real. Esse end aí não Ah, prestou, o não. describe do. Describe do. Depois do. Mas a indentação tá toda cagada mesmo. Eu vou indentando aqui. Beleza. Indenta, ok. Seleciona todas as linhas depois da tab. Se funcionar, vai ser bom. Acabou. Tá bem identado. Ué, preciso. Ué, tem 2 dos ali pro return. Só que o outro tá indentado agora. Não, não. Return HTTP. Ó, end. Tá, tem o describe. Daí o do last Ah, tem tá o. certo, tá certo. Não, Tá certo. esse ficha. Coloca Ué. o P dentro do it. Ah, Ué, mas o let ele tá fechando o end e tem outro pro let, tá vendo? O Jeremy Params. Tem 2. Ah, não. É o de baixo. Tá não, certo. esse aqui tá fechando aqui. Esse aqui tá Ah, não, fechando tá aqui certo, embaixo. tá certo. E esse P não pode ficar aí. Coloca ele dentro do it. Ah, é lá embaixo. Sim. Cadê? Name string. É, funcionou. Aparentemente funcionou. Ah, não, esse foi do. Muito legal É, esse negócio que do, foi do Let criado. Beautiful. É, eu não sabia também. Eu ia fazer, eu botar o nome. Mas eu lembro que seria ruim, porque se fosse uma model com muito parâmetros, ia acabar saindo realmente muito parâmetro. Então acho que aqui para finalizar a gente faz mais. Falta só mais 2 testes, então. Caso retorne bad params, então bora tentar fazer aqui rapidão. Que já tá se prolongando muito a aula. Acontece. Text. Sei lá. With. Bad params. Quando, sei lá, uma das validações fala que o nome não pode ser nulo, né? Então vamos ver, fazendo aqui. Quando o nome é new. Opa, new. Aí para isso a gente só chama aqui os parâmetros, que é o Jeremy Parameter, a gente fala que eles são igual a new. Opa, com ele. Daí funciona. Aí eu tenho que botar a rota aqui também, post. É só não Puxa passar aqui. parâmetro, né? Só se não. Não, pode ser assim. Ué. Calma aí, esse aqui também. Mas aqui no caso, ele vai voltar um bad request. Tá, push. Opa, valeu. E, sei lá, sai só mais um aqui. Deixa eu botar aqui um. Aí. Fazer logo outro. Seria quando a outra validação que a gente tem lá é que não é único, né? O gênero. Então vamos colocar ele aqui também.
Aqui. Cara, aqui, eu não sei se essa é a melhor forma, mas eu tinha feito uma gambiarra que deu certo, que é... Eu chamei o Jeremy Params, eu botei que ele é igual ao Jeremy Params. Deu certo. Eu não sei se é o mais recomendado. Eu acho que não deu certo. Acho que você fez algum outro erro que não é o de repetido. Mas, tipo... ó, deixa Levantou eu algum só outro fazer erro. aqui. Não, mas acho que... Eu quase certeza que deu certo, cara. Calma aí, deixa eu mostrar aqui como é que... Não, pode até ter dado certo, mas não sei se é É, sim, é gambiarra, né? não sei se É, é não, mas ideal. o que a gente tá esperando. É, tipo, passou o teste, mas eu não acho que o teste tá testando o que a gente quer. É. Eu até, tipo, eu até mudei o nome do Jeremy Params pra ver se ele deixava, ele deixou. Pra ver se isso aqui tá tudo dando certo. Beleza, aí sei lá. Se. Ah, não, mas do jeito que eu fiz, ia ter que mudar isso aqui. Mano, é só você criar um antes com o nome e aí depois você mandar o post. Não, lá no bagulho mesmo. É, pode ser lá no It. Pô, dá Logo um antes do post. post do. Dá 2 posts. Ah, dá 2 posts também funciona. Tira esse Jeremy Params igual Jeremy Params e dá 2 posts. Eu não sabia. Ctrl C, Ctrl V. Vai ter 2 posts de novo. É, funciona também. Esse seria o jeito mais ideal, então, de fazer? Acho que não. Mas é um jeito que dá pra fazer. Nem que realmente essa avaliação de não é único, ou de Eu ser acho, eu único. acho que um teste bom pra fazer mesmo seria tipo é, você explicitando que os dois parâmetros de nome são iguais, né? Aí, tipo, até pra legibilidade do teste seria melhor isso. Mas o jeito aí funciona. Então pode ser bom de deixar desse jeito, porque já tá com 1h30 de aula. O vídeo vai ficar enorme pro YouTube. Mas eu acho que é isso então, galera. Alguém ficou com alguma dúvida em questão de sei lá, definir a controle aqui, de como é que a gente fez, o lance dos params, nas rotas? Dúvida até no próprio RSpec, eu acho que é uma parte mais puxada. Alguém Tranquilo. tá com alguma dúvida? Não. Exato. E eu acho que principalmente nisso aqui. Sim, uma dica que É, eu isso dou aí é tem que que praticar, pô. RSpec é um negócio que até hoje eu tô aprendendo agora, pro Padoverse também. Acho que muita coisa aqui também pode dar errado. O console vai te ajudar e até o próprio Thunder Client ele avisa se você quando você faz alguma coisa errada. Então, eu mesmo antes dessa aula, tipo, fazer uma colinha, eu fui testando, aí foi falando, não, tá faltando isso aqui no console mesmo. Então, sempre bom tipo, ficar olhando quando algo dá errado. Bom, Leus, Ele sempre vai avisar quando deu erro. Exato. Então é isso, galera. Acho que a primeira parte de controllers foi. A segunda parte vai ser falta 2 métodos, que vai ser o update e o delete. Vocês vão ver próxima semana já. Segunda-feira. Ah, só uma pergunta. Sexta-feira vai ser que horas a aula? é, como Fizer não vai, a prática. como não vai ter nada, dá pra ser 1 hora da tarde, sim. Ah, beleza, beleza. É isso. Tá, vou parar a gravação aqui.